Bom dia, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Para mim é mais uma vez um motivo de alegria e de prazer estar aqui com os irmãos. Deixa eu me apresentar novamente, né? Eu sou o pastor Adriano, estou pastor aqui na cidade de Leme. Leme é a nossa congregação aí da Igreja Presbiteriana Renovada de Limeira. Hoje nós estamos impossibilitados de irmos a Limeira gravarmos o nosso estudo, né? Então nós estamos gravando aqui de casa mesmo, uma gravação caseira. Mas eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar nesse tempo de estudo e meditação na palavra dele. Amém? Quero já agradecer novamente ao pastor Valdecir, à liderança da igreja, aos irmãos aí que compõem os mestres da Escola Bíblica Dominical, os professores. Obrigado pela oportunidade de participar junto com os irmãos. Para mim é uma honra sempre a gente poder estar juntos e meditar na palavra do Senhor. Amém? A gente está falando sobre Jesus, né? A nossa revista é Cristologia. Gosto muito dessa revista aqui. Vai falar sobre a vida de Jesus, sobre quem era Jesus, sobre os ensinos de Jesus. E essa é a nossa lição de hoje, a lição número 9, né? A metodologia de ensino de Jesus. A gente vai aprender como que esses ensinos que perduram há mais de 2000 anos, né? Como que esses ensinos que reverberam ainda hoje na nossa sociedade, no nosso modo de viver, ainda mais nós que nos autodenominamos cristãos, né? Somos cristãos, somos pequenos cristos e seguimos os ensinos de Jesus, seguimos o Evangelho. Então, para a gente é muito importante a gente mergulhar nisso, entender o contexto disso tudo e ver como Jesus ensinou para nós fazermos discípulos, né? Esse é o nosso papel como cristãos, ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E o que é o Evangelho? O Evangelho são os ensinos de Jesus. Então, nós devemos entender como Jesus fez e pôr em prática também, da maneira simples, objetiva e impactante, como Cristo viveu. Amém, irmãos? Eu queria convidar você a, nessa manhã, nós orarmos antes de qualquer coisa e meditarmos naquilo que Deus tem para nós. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado por essa oportunidade, Deus gracioso. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, obrigado porque o Senhor tem sido conosco, Deus. Obrigado pela oportunidade de falarmos a Tua palavra, de meditarmos, ó Pai, no Teu amor, meditarmos naquilo que o Senhor tem guardado e preparado para as nossas vidas, ó Deus. Eu quero te pedir, nos instrua, abra nossa mente, nos dê discernimento, nos dê entendimento para entendermos, ó Pai, o que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Para entendermos, ó Pai, qual é o Teu objetivo conosco durante esse estudo, durante o decorrer dessa aula, Pai. Eu quero te pedir, abençoe a cada um dos meus ouvintes, a cada um que está participando dessa aula nessa manhã, Deus. Que Teu Espírito Santo venha renovar, fortalecer e abençoar as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queria convidar você a, nessa manhã, abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 12. Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 até o verso 12, diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto, respondeu Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, posso eu voltar ao ventre materno e nascer na segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo.
O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então ele perguntou a Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Glória a Deus. Eu gosto muito dessa passagem aqui. Quando a gente vê Nicodemos, Nicodemos era um mestre, irmãos. Nicodemos era um fariseu, um doutor da lei, né? E ele procura Jesus para entender um pouco do que Jesus estava falando, um pouco dos métodos de ensino de Jesus. E por mais que os fariseus eles procuravam algum modo de deter Jesus, de deter aquilo que Jesus estava fazendo, né? A gente vê Jesus na Bíblia sempre batendo de frente com os fariseus. Nicodemos reconhece que Jesus era um mestre, né? Olha aqui, ó, o verso segundo, isso, verso 2. Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Então, um próprio Nicodemos, um fariseu, reconhece a autoridade e reconhece também a forma como Jesus ensinava, que era uma forma que só alguém que fosse mestre, um professor, alguém dedicado, alguém que entendesse realmente o que Deus tinha, poderia ensinar, né? Então vamos lá para a nossa lição, vamos lá entender o que Deus tem para nós nessa manhã. Jesus dedicou grande parte do seu tempo à instrução dos discípulos. Seu objetivo era prepará-los para uma eficiente atuação em continuidade à sua obra. Há longos trechos nos evangelhos, que denotam a preocupação do Senhor em orientar seus seguidores. Nessa lição, vamos lidar com o ministério de Jesus sobre esse aspecto. Então, nessa lição, a gente vai lidar com a parte, vamos dizer assim, teórica, né, do ministério de Jesus, a parte didática do ministério de Jesus, a parte que ele vai nos ensinar, como ele nos ensinou, quais foram as instruções de Jesus que ele nos deixou para nós vivermos o Evangelho. Bem, primeiro, a prática do ensino no ministério de Jesus. Jesus se dedicou muito ao ensino. No início de seu ministério, ele proferiu o Sermão da Montanha, né? O tão famoso Sermão da Montanha, quando Jesus ele expõe a lei de Moisés, e ainda dá uma complicadinha, né? O negócio fica um pouco mais estreito do que já é. Que contém um conjunto de princípios sobre o caráter do cidadão do reino de Deus e de seu estilo de vida. Isso lá está em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 5 até o capítulo 7, o Sermão da Montanha. É o primeiro sermão de Jesus. Muito bom. Ainda na Galileia, Jesus contou uma série de parábolas acerca do reino de Deus. Mateus registra várias delas. Outro exemplo de uma grande sessão onde Jesus se dedica a ensinar os seus apóstolos está em Mateus 10, do 1 ao 42. Aqui, nesse trecho aqui, Jesus ele chama os apóstolos, né, os discípulos, e ele dá autoridade para os discípulos de fazer as obras que Jesus estava fazendo, né, autoridade sobre demônios, autoridade sobre espíritos imundos, autoridade sobre as enfermidades, né, e depois Jesus dá algumas instruções de como os discípulos deveriam se portar na missão, né, como eles deveriam se comportar durante o seu ministério, durante a sua vida cristã, sua vida dedicada ao Evangelho, como é que deveria ser o comportamento dos apóstolos, né? Ao ter convocado os 12,
deu-lhes todas as orientações sobre como deveriam desempenhar na sua missão. É isso que eu acabei de falar, né? Letra A do tópico 1, as retiradas. Houve uma fase do ministério de Jesus que foi promovida exatamente para propiciar aos discípulos uma oportunidade maior de treinamento e aprendizado. Foi o período conhecido como os das retiradas. Irmãos, tudo que a gente vê Jesus fazendo, a gente traz para o nosso contexto hoje, né? E Jesus não fez nada mais, nada menos do que discipular. Discípulos, né? A gente já chama os discípulos, os apóstolos de discípulos. Eram discípulos de Jesus. Jesus estava discipulando aquele grupo de 12 pessoas, né? E a gente vê, na maioria das vezes, claro, Jesus cercado de muita gente, de grande multidão. Mas o ensino, eu entendo que o ensino é eficaz e ele faz realmente sentido quando você tem tempos a sós com o seu discípulo. Independentemente se você é o pastor ou independentemente se você é um membro da igreja que está discipulando alguém. Eu sempre gosto de usar o exemplo do meu pai. Meu pai, eu vi ele discipulando algumas pessoas, né? Falando do amor de Deus para algumas pessoas, presbítero Aparecido lá de Americana, e ele sempre começava dando uma Bíblia de presente. Comprava uma Bíblia e dava para a pessoa, e aí eu achava engraçado que sempre a pessoa vinha tirar dúvidas com ele, né? Meu pai, quem conhece meu pai sabe do exemplo de vida que meu pai sempre deu como cristão. Ele pregava com o seu modo de viver, né? Ele prega com o seu modo de viver porque ainda está pregando. Mas eu acho muito bonito de ver o jeito que ele trata as pessoas quando as pessoas vêm falar com ele e tirar dúvidas da Bíblia. Ele dá toda a atenção, ele senta, ele dá, do modo dele de entender, do modo dele de falar, ele explica muito bem, né? E nós, como líderes, ou você, como membro de igreja que está discipulando alguém, a gente precisa entender que o discipulado ele vai além de só apenas a gente falar algo, mas é o dia a dia, são as retiradas, são os a sós, né? São momentos de oração, são momentos de intimidade que a gente tem com os nossos amigos, com os nossos discípulos. E Jesus ele fazia isso muito bem e sempre com os discípulos. Olha, houve uma fase do ministério de Jesus que foi promovida exatamente para propiciar aos discípulos uma oportunidade de maior treinamento e aprendizado. Foi o período conhecido como o das retiradas. Afastando-se das multidões, o Senhor dedicou-se ao preparo dos apóstolos. Então a gente sempre tem que preparar aquelas pessoas que estão próximas a nós, né, no ministério. E isso às vezes não, na grande parte das vezes nós temos que fazer no tete a tete, no a sós, né, você e o seu discípulo, sem a multidão. Aqui, esses retiros ocorreram em distritos, próximos ao Mar da Galileia. Porém, o Senhor era procurado e compadecia-se, sentindo a grande necessidade que aquelas pessoas tinham de uma orientação segura sobre a sua vida espiritual. Assim, lhes ensinava muitas coisas. A gente vai encontrar esse trecho lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 34. Jesus ensinando seus discípulos separadamente, pessoalmente, longe da euforia da multidão. Os discursos. Em seu ministério na Judéia, Jesus proferiu vários discursos, tanto em Jerusalém como nas mediações daquela cidade. Esses discursos tinham um profundo conteúdo doutrinário. Ensinou sobre a sua pessoa e obra, João 8, verso 12 até o 59, e também no capítulo 10, do verso 1 até o 21, Jesus está ensinando sobre ele mesmo, sobre a pessoa dele. Discursou acerca da vida e responsabilidades cristãs. Então, Jesus falou também sobre a nossa vida e a nossa responsabilidade como cristãos. A gente vai encontrar lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, verso 1 até o verso 59. Deixa eu só te dar uma referência. Lucas 12, do 1 ao 59.
gente está falando sobre o fermento dos fariseus, o problema em que a religiosidade nos traz, né? Jesus vai falar sobre a avareza, a solicitude da vida. Então é um trecho legal para você meditar e ler, porque são ensinos valiosos de Jesus sobre as nossas responsabilidades como cristãos. Já quase no final de seu ministério, estando na Pérea, Jesus ensinou sobre divórcio. Tem ensinamento sobre divórcio, ensinamento de Jesus sobre divórcio na Bíblia, em Mateus, capítulo 19, do verso 1 até o verso 12. E também contou algumas parábolas acerca do amor de Deus. Lucas 15. Irmãos, Lucas 15 é um capítulo que eu gosto muito da Bíblia. Amo demais. A gente vai ver são 3 parábolas que estão em Lucas 15, né? A parábola da ovelha perdida, a da dracma perdida, depois a do filho pródigo, né? E Jesus ensinando aos fariseus sobre o amor. A gente vai ver ainda falando isso aqui na lição ainda, sobre o amor de Deus para os pecadores, e não só os pecadores, mas sim, os pecadores, porque toda a humanidade é pecadora, né? Então, o amor de Deus para a humanidade. Amém? Jesus é reconhecido como mestre. Os que o acompanhavam reconheceram que Jesus dava muita ênfase ao ensino. Os fariseus, ao se dirigirem aos discípulos de Jesus, disseram: vosso mestre come com pecadores. Certamente, pela maneira como Jesus tratava e ensinava seus seguidores, ele foi reconhecido como mestre. Nicodemos, tendo dirigido a Jesus, disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus. Então, até, como já disse aqui no começo da nossa lição, né, na introdução aqui, até os fariseus reconheceram que Jesus era um mestre, por causa do jeito que Jesus ensinava, do conhecimento que ele tinha, da maneira como ele ensinava os seus apóstolos, seus discípulos. Ele foi reconhecido várias vezes como um mestre, e ainda um mestre vindo da parte de Deus, a autoridade que Jesus tinha. Amém? O método de Jesus, tópico 2. A maneira que Jesus usou para instruir os seus discípulos é digna de ser estudada e imitada. Isso aqui é importante para nós. A maneira que Jesus usou para instruir os seus discípulos é digna de ser estudada e imitada. Geralmente, os nossos métodos falham, porque não olhamos para o modelo deixado pelo Senhor no exercício de seu ministério. Irmãos, às vezes a gente vê muita invenção aí, né? Muita coisa. Modelo de célula, modelo de discipulado, IG2, IG3, IG12, IG24, IG17. Irmãos, olhe para a Bíblia, né? Vamos olhar para aquilo que Jesus fez, para aquilo que Jesus ensinou. Nosso maior e principal modelo é Cristo em tudo, sempre, né? E no discipulado, no ensino, não pode ser diferente. Nosso modelo é o método de Jesus. A preocupação do Senhor era grande quanto ao preparo de líderes para darem continuidade ao seu trabalho. Ele sabia que seu tempo era por demais curto. Veja algumas características do seu ensino. Tópico A. Como o ensino de Jesus era? Era um ensino com autoridade. Enquanto os ensinos dos escribas e dos fariseus eram fundamentados em tradições, não acompanhados de uma vida honesta, conforme Mateus 23, a pregação de Jesus tinha como fundamento a sua própria autoridade divina. Marcos 1, verso 22. Jesus ensinava acerca de verdades que ele conhecia muito bem, enquanto os fariseus, saduceus e escribas professavam uma religião nominal. Irmãos, eu gosto sempre de dizer aqui na igreja que o Evangelho, o ensino de Jesus, né, as coisas que Jesus nos ensinou e que Ele nos deixou para vivermos, está muito acima, muito além de qualquer religião. Né? Às vezes a gente quer incrementar, o homem quer inventar, o homem quer pôr o seu dedinho, e tudo que o homem põe o dedo estraga. Né?
E a gente inventa religiosidade, a gente inventa maneiras de viver que não são bíblicas, né? Para justificar o Evangelho de Cristo. Mas o Evangelho de Cristo, ele é muito mais poderoso, muito mais eficaz, muito mais eficiente, muito mais profundo, vai ao interior da alma humana, além da religiosidade. E isso, irmãos, é bênção. Isso é prazeroso. Nós sermos pregadores do verdadeiro e do suficiente Evangelho de Jesus. Isso é uma alegria para nós. Amém? O ensino simples. Embora Jesus tratasse de temas complexos e difíceis, a forma como ele fazia era simples. Ao ensinar acerca do amor e do perdão de Deus, por exemplo, contou a parábola do filho pródigo, como eu já disse aqui, né? Lucas 15, do 11 ao 32. A linguagem de Jesus era acessível a todos. Seu objetivo era tornar ao povo conhecida a mensagem da salvação. Como já estou dizendo aqui, irmãos, se a gente for olhar para a parábola, desculpem, do filho pródigo, a gente vai ver Jesus batendo em cima do problema da religiosidade, né? Porque quando a gente vai para Lucas 15, a gente já vê lá no começo que Jesus está conversando com dois tipos de pessoas. Ele está junto com pecadores, e aí chegam os fariseus e interrogam porque Jesus está com os pecadores, né? E aí Jesus ele vai contar a parábola, primeiro da ovelha perdida, depois a parábola da dracma perdida, o esforço que o pastor da ovelha fez para procurar a ovelha, o esforço que a mulher que perdeu a dracma fez para procurar a dracma. E depois ele vai mostrar a graça de Deus derramada sobre a vida do pecador, na parábola do filho pródigo. Deixando de lado todo tipo de religiosidade, deixando de lado todo tipo de padrão que a gente tem, humano, que a gente tenha para amor. Né? A parábola do filho pródigo é muito profunda. Né? E aí, até tem um sermão um livro do Timothy Keller. Se você puder, tiver a oportunidade de ler esse livro, leia. Chama-se O Deus Pródigo. Timothy Keller, O Deus Pródigo. E ele vai basear esse livro exatamente na parábola do filho pródigo. E ele vai mostrar que, na verdade, pródigo, a palavra pródigo, no original, ela não tem o significado de perdido. Ela tem o significado de esbanjador, de gastador, né? E a gente pode até falar que o filho foi um gastador, porque gastou toda a fortuna do pai. Mas quem realmente gasta muita coisa ali é o pai. Né? Porque ele gasta a sua fortuna duas vezes com o filho. Primeiro ele dá a herança, o filho vai, gasta tudo, quando o filho volta ele restitui o filho. Então, quer dizer, ele tem parte novamente na herança. Então ele gastou a herança. Segundo, ele gasta a graça, né? Porque ele não tinha o porquê perdoar o filho, não tinha um porquê, talvez, demonstrar amor pelo filho, mas ele é pai, né? Ele é Deus. E por mais que o filho tenha saído dos seus caminhos, ido esbanjado, vivido do jeito que ele queria viver no mundo, quando ele volta, ainda encontra graça, ainda encontra amor na casa do pai. Né? E aquele pai não demonstra graça só pelo filho perdido, ele demonstra graça pelo filho que ficou em casa também. Porque quando o filho que fica em casa, o filho mais velho, vê o irmão mais novo voltando, ele fica revoltado, fica bravo, fica arredio, não quer participar da festa. O pai não tinha obrigação nenhuma de sair da festa e encontrar com o filho mais velho fora da sua casa. Mas ele faz isso porque ele também ama o filho mais velho. Ele demonstra sua graça também pelo filho mais velho. Então, irmãos, é uma parábola muito profunda e muito linda. E que Deus fala poderosamente aos nossos corações em relação ao amor de Deus. Né? Em relação à graça de Deus. Em relação a esse esbanjar de Deus sobre as nossas vidas. Então, se você tiver a oportunidade de estudar essa parábola e de ler esse livro do Tim Keller, eu te convido a desfrutar desse tempo de crescimento na palavra do Senhor. Amém? Vamos lá. D. Jesus usava exemplos concretos. O Senhor sempre fez uso de exemplos do dia a dia para explicar questões difíceis
relacionadas a verdades espirituais. Ao dialogar com Nicodemos, falou sobre a regeneração como sendo um novo nascimento. Com isso, deixou clara a necessidade de transformação na vida de quem deseja segui-lo. No Sermão do Monte, há inúmeros exemplos de como Jesus ilustrava seus ensinos, relacionando verdades espirituais e fatos concretos, conhecidos dos ouvintes. Vamos ler uma partezinha aqui, ó. Mateus 5, do 13 ao 16. Diz assim, olha, Jesus dando exemplos, e exemplos bem simples para nós entendermos o ensino dele. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Então, Jesus está aqui mostrando, dando exemplos para nós, muito simples, né? Para nós entendermos o que é ser cristão. Ser sal. Sal tem que servir como tempero, né? Sal demais estraga a comida. Sal de menos também, a comida não fica boa. Tem que estar na dosagem certa, né? E sal demais também faz mal para a pressão, né? É um inimigo aí de quem tem a pressão arterial elevada, quem é hipertenso. Sal demais também é ruim, né? E a luz? Quem anda no escuro sem luz, né? A gente anda dentro de casa com a luz toda apagada, a gente esbarra na parede, a gente dá a cabeçada, a gente vai bater o pé na quina do piso, no cantinho do piso, e vai doer bastante, né? Então a luz também é importante. O sal, como o sal é importante para a comida, a luz é importante na escuridão. E nós somos sal e luz para esse mundo, né? Jesus está dando exemplos muito simples para nós entendermos o que é ser um cristão. Ele ensinava progressivamente. Jesus colocava como base para seus ensinos algumas verdades que seus ouvintes já conheciam. Mateus 5, 21. Daí, fazia revelações mais profundas. No início de seu ministério, a proclamação de Jesus era semelhante à de João Batista. Marcos 1, do 14 ao 15. Posteriormente, começou a desenvolver conceitos mais profundos sobre o reino de Deus. Contou parábolas. Já no final de seu ministério, há muitos ensinos mais complexos acerca das coisas futuras, como Mateus 24, né? Mateus 24 é o apocalipse dos evangelhos. Gosto bastante desse texto. Vamos ler Marcos 1, do 14 ao 15, para a gente entender Jesus e João Batista aqui. Marcos 1, do 14 ao 15. Diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo que o tempo está cumprindo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. A gente vê sempre João Batista pregando uma mensagem de arrependimento, né? Arrependei-vos, porque é chegar no reino dos céus, arrependei-vos, arrependei-vos, e ele sempre prega o arrependimento e as pessoas são batizadas. E no começo do ministério de Jesus aqui, né, logo no comecinho, depois da tentação, Jesus está pregando como João Batista pregava, arrependimento, né? Arrependimento. Os recursos usados por Jesus para ensinar. A gente sabe bastante que Jesus usou bastante parábola, né? O que são parábolas, irmãos? São historinhas que a gente conta para ensinar algo, né? Jesus fez um vasto uso de parábolas, que são pequenas histórias com fundo didático e uma verdade central. É o que eu falei, são histórias que a gente usa para ensinar algo. Nelas é sempre relatado um fato que poderia vir a ocorrer no cotidiano. Através das parábolas, Jesus ensinava profundos fatos espirituais numa linguagem simples e precisa,
né? Então Jesus ele sempre usava essas mensagens, essas histórias simples, precisas, né? Diretas, para ensinar aos seus discípulos ou à multidão algo que ele queria ensinar naquele tempo. Jesus também usou perguntas e respostas, né? Por diversas vezes, Jesus lançou perguntas aos seus discípulos, com o objetivo de levá-los a uma reflexão mais profunda sobre algum tema específico. Era o estímulo para que pensassem sobre um assunto e chegassem a uma conclusão, né? Tem uma hora que Jesus pergunta para os discípulos, de quem estão dizendo que eu sou? Aí uns dizem, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é fulano, ciclano. E aí ele pergunta para Pedro, e você, Pedro? Quem você diz que eu sou? Ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Então aqui Jesus está ensinando através de perguntas e respostas. Ele pergunta, os discípulos respondem, depois ele faz outra pergunta, até chegar onde ele quer chegar, o ponto que ele quer falar, o que ele quer ensinar. Bem? Comparações. O Senhor fez uso de muitas comparações para ensinar. Partia do concreto para o abstrato. Sua intenção era a de esclarecer verdades espirituais. Jesus jamais falou sem se fazer entender. Talvez uma grande razão porque muitas pessoas não se convertem hoje seja porque nós não nos façamos entender adequadamente. Isso é verdade. Falar em regeneração, justificação, para alguém que não está habituado a ouvir semelhante linguagem religiosa, é não comunicar o Evangelho. Se quisermos obter resultados na evangelização, devemos usar linguagem compreensível e clara, como fez Jesus. Irmãos, isso aqui é um fato muito relevante para a gente. Quando eu estava no seminário em Anápolis, eu fiz capelania numa faculdade. Faculdade cristã, evangélica, né? Era a Unievangélica, o nome da faculdade. Mas o que me chamava a atenção é que os capelães, né? Quem era o responsável pela capelania, os capelãos, eu acho, é isso que fala, capelãos. Eles sempre pediam para a gente, olha, usem o menos evangeliquez possível. Porque, irmãos, quem entende de evangeliquez somos nós que estamos na igreja, né? Senhor queima, Senhor manda fogo, Senhor tá ardendo, tá, né? O nosso evangeliquez, o que a gente pode... Várias palavras que a gente pode usar, né? Agora deu um branco, na hora de falar assim sempre foge da nossa cabeça, mas que a gente é acostumado a usar na igreja, não é? Mas pensa numa pessoa não convertida que nunca foi a uma igreja, ouvir você falando para Jesus queimar. A pessoa vai pensar que vai cair fogo do céu e vai queimar a pessoa ali mesmo, vai morrer, vai. Então, assim, a gente tem que, nos nossos ensinos, principalmente para as pessoas que estão chegando na igreja, que não ainda estão acostumadas com esse nosso meio, com essas nossas falas, né, com o nosso modo de viver, a gente tem que ser o mais simples possível e falar a linguagem simples, né? Então, Jesus transforma a vida do fulano. Jesus fala ao coração do fulano. Jesus, ele livra o fulano desse problema, dessa dificuldade, dessa enfermidade, né? Então, usar uma linguagem mais simples, uma linguagem mais compreensível para quem ainda não faz parte do meio evangeliquez, vamos dizer assim, né? Da nossa comunidade. Então, a gente tem que entender isso, né? A linguagem que Jesus falou era uma linguagem simples, uma linguagem contemporânea, uma linguagem que as pessoas entendiam, e nós também devemos agir assim. Amém? Quais eram as ênfases dos ensinos de Jesus? O tema central. Qual era o tema central da pregação de Jesus ou do ensino de Jesus? O principal tema porque assim, isso aqui é interessante, né? Porque a nossa pregação central é Jesus. Né? O tema do Evangelho é Jesus. E qual era o tema dele? Né? Qual era a mensagem central dele? O principal tema dos ensinos de Jesus foi o reino de Deus. Né? Há inúmeras parábolas sobre o assunto. Veja Mateus 20, 22, 25. O Sermão da Montanha, o reino é também um dos temas principais. Mateus 5:3,
10, 19, 20, 6 e 10 e 33. De acordo com Jesus, o reino de Deus tem dois aspectos, o presente e o futuro. É o que a gente chama na teologia de já e ainda não, né? No presente, está instalada no coração dos crentes. No futuro, está relacionado a aspectos escatológicos. Então, irmãos, vamos entender isso aqui. Reino de Deus, já ainda não, presente e futuro. O reino de Deus já está instalado. A partir do momento que Jesus veio, morreu na cruz, ele já instaurou o reino de Deus na terra. O reino de Deus começa a partir do momento em que o homem encontra a salvação, em que o homem compreende o evangelho de Jesus, em que Deus vem com o seu Espírito Santo habitar no coração da humanidade, se fazer presente no nosso meio. O reino de Deus é isso. É nós pregarmos o evangelho, alcançarmos a vida do pecador, transformarmos a vida do pecador, e isso já é Deus atuando no mundo, já é Deus reinando no mundo. Isso é o já. O ainda não é o reino futuro, né? Escatológico, quando Jesus vai voltar, buscar a sua igreja, depois nós vamos voltar para reinar com Jesus. Isso é o reino de Deus, ainda não, na escatologia. Nós já somos reino, mas ainda não, né? Se os irmãos conseguirem entender, se não entenderam, manda a pergunta aqui, depois o pastor responde, o pastor Valdecir, ou ele manda para mim também, eu tento responder, e a gente vai seguindo, né, irmãos? A pessoa do Salvador. Além do reino de Deus, Jesus ensinou muito sobre si mesmo. Olha que interessante, né? Eu falei que a nossa mensagem principal era Jesus, e ele mesmo ensinou sobre ele, né? E sobre a sua obra, Lucas 24, 27. Em seus discursos, quando estava em Jerusalém, dialogando com escribas e fariseus, deu muita ênfase à sua pessoa como sendo a solução para os problemas espirituais dos que os rodeavam. Irmãos, Jesus falando que ele era a solução dos problemas. Jesus falando que ele era a cura para o enfermo, que ele era a visão para o cego, que ele era a fala para o mudo. Né? Então, irmãos, a gente não tem que fazer nada mais do que pregar Jesus. O evangelho não é nada muito mirabolante, não é nada muito fora da casinha, a não ser Jesus. Pregar os ensinos, a vida e o poder e a autoridade que existe no nome de Jesus, né? É isso que a gente tem que pregar. O mundo hoje está tão desolado, o mundo hoje está tão confuso, o mundo hoje está tão com medo das coisas, o mundo hoje está tão preocupado, ansioso com as coisas. E a gente entende que somente no nome de Jesus, somente na autoridade de Jesus, somente no poder de Jesus, somente em Cristo é que nós encontraremos a verdadeira paz e a resposta para todas as coisas e perguntas que esse mundo tem. Bem, irmãos, a vida cristã, a vida pessoal dos seus seguidores foi também um dos temas que Jesus abordou em seus ensinos. O Sermão da Montanha trata de inúmeras questões éticas e comportamentais relacionadas à conduta do cristão. Mateus 5 a 7. O perdão, a santificação, o trabalho, o relacionamento com os irmãos e com a autoridade, a honestidade, a valorização da criança, da mulher, da família, enquadram-se nessa classe de ensinos. Olha aqui, irmãos. São questões cotidianas, né? Questões que a gente vive no nosso dia a dia. Né? A gente tem que aprender a perdoar. A gente está no processo de santificação. A gente trabalha. Né? A gente tem nosso trabalho. A gente se relaciona com os irmãos todos os dias. Né? Com as autoridades, com as pessoas. A gente tem... Aí a gente vê hoje essa briga política, essa briga partidária, né? Essas pessoas aí, a direita, a esquerda, o centro, atrás, né? E valorização da criança, da mulher, da família. Isso tudo Jesus ensinou. É por isso que eu sempre digo na igreja, digo para quem eu falo, a Bíblia é o nosso único manual de regra, de fé, de prática. Ela possui as respostas para todas as nossas indagações, para todas as nossas perguntas. A Bíblia possui a resposta. Né? A palavra de Deus possui a diretriz que nós precisamos para viver em todos os aspectos, em tudo.
Quer resposta para a sua vida? Vá nos ensinos de Jesus. Vá na Bíblia. Amém? Precisamos aprender a ensinar como Jesus o fez. Seus ensinos mudaram a história da humanidade porque tinham conteúdo e vida. O Senhor marcou a sua época, alterando costumes e comportamentos. Então a gente tem muito o que aprender com Jesus, muito a fazer, né, através das nossas vidas para a glória de Deus. A igreja também precisa seguir o modelo de Jesus hoje. Deve tentar mudar o mundo pela sua pregação e ensino, sempre com o objetivo de tornar Deus conhecido ao homem. Cada um de nós é responsabilidade pelo Senhor, no ide e fazer discípulos. Irmãos, isso é muita responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Ide e fazermos discípulos, mas não da nossa maneira, não do nosso jeito, não com os nossos pensamentos, né? Não da nossa perspectiva, mas da maneira como Jesus nos ensinou, da maneira como Jesus nos instruiu, da maneira como a palavra de Deus nos ordena. Que nessa manhã nós venhamos buscar da parte de Deus discernimento e entendimento para realmente vivermos conforme Jesus viveu, fazermos discípulos conforme Jesus fez, ensinar conforme Jesus ensinou. Amém? Quero orar com você. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo, obrigado por essa meditação da Tua palavra, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco, cuidado de nós, estado conosco em todo tempo, em todo momento, Senhor. Eu quero te pedir, continue a nos abençoar, continue a cuidar de nós, continue a nos guardar, continue a nos proteger, ó Pai. E eu quero te pedir, ó Pai, coloque em nossos corações cada vez mais e mais sabedoria, cada vez mais e mais conhecimento, cada vez mais e mais discernimento para nós pregarmos a Tua palavra, falarmos o Teu amor, fazermos discípulos e sermos parecidos com Jesus. Pai, nós queremos cada dia mais crescer, ó Pai, crescer em conhecimento, te conhecer e prosseguir em te conhecer, porque a Tua palavra diz que o Teu povo sofre por falta de conhecimento, então nós queremos te conhecer, conhecer a Tua palavra, conhecer o Teu amor, conhecer, ó Pai, a Tua graça, cada dia mais, sendo derramada sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tenha um domingo abençoado. Tenha um dia cheio da graça, do amor, do poder de Jesus Cristo. Lembre-se sempre, Jesus está cuidando e guardando de você e dos seus familiares. Creia, tenha fé e prossiga. Deus abençoe. Até a próxima.